tabela de honorários da OAB, ela coloca a prestação de serviço e os valores de forma dividida. Se você quiser atuar no processo inteiro, tem lá o valor. Se for para realizar só um ato, tem lá um outro valor. Então a OAB se preocupou em fazer essa delimitação. Nós temos, nessa fixação dos valores de honorários, um limite para o mínimo. Diz a OAB que não se poderão ter honorários fixados abaixo do mínimo da tabela. A tabela de honorários advocatícios, então, ela traria um valor mínimo, né, para os honorários a serem fixados. Na realidade, o que a gente vê hoje em dia é muito advogado fixando valores abaixo do mínimo da tabela com habitualidade. A OAB diz que essa fixação desses valores abaixo do mínimo da tabela só poderia ser feito de forma excepcional. Sabe por quê? Pelo seguinte, nós temos que lembrar da figura do hipossuficiente. Hipossuficiente juridicamente, né? Previsto lá na Lei 1060 de 50. Né? O hipossuficiente é aquele que não tem condições de arcar com os gastos de um advogado. Para tanto, a Constituição Federal de 88 estabeleceu o quê, pessoal? Estabeleceu a criação de um órgão competente pelo patrocínio dessas demandas, né? Então, o que aconteceu? Veio a Constituição Federal e disse, para aquele que não tem condições de arcar com os gastos de um advogado, o que acontece? Ele pode procurar a Defensoria Pública. Só que a gente não pode esquecer do seguinte, Defensoria Pública, ela não é imposta ao hipossuficiente. Ele busca se quiser. E às vezes, a pessoa ela não tem condições de arcar com os gastos do advogado pelo mínimo da tabela, mas em compensação, ele não se enquadra na figura do hipossuficiente, ele fica naquele limbo. Para esse é que a OAB estabelece que, excepcionalmente, o advogado possa fixar os honorários abaixo do mínimo da tabela. Mas você tem que ter uma coisa em mente. Fixar honorários advocatícios abaixo do mínimo da tabela, só excepcionalmente. E o advogado deve se resguardar. Ele deve guardar documentos que demonstrem, que façam provas de que aquela pessoa não tinha condição de pagar os honorários no mínimo da tabela, mas também não deveria ser atendido, ou não quis ser atendido, ou não entrava dentro do rol de pessoas a serem atendidas pela Defensoria. Quanto ao máximo, não há limite. Na verdade, o Código de Ética e Disciplina, no artigo 36, estabelece os critérios para fixação dos valores dos honorários. E ele diz o seguinte, algumas questões vão ser levadas em consideração. Alguns critérios serão levados em consideração. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, por exemplo, a monta do caso, da demanda. Se a demanda vai ser realizada no mesmo estado que o advogado mora ou não. Se é uma prestação de serviço habitual, se é isolada. Se esse advogado, por exemplo, ele é um advogado de renome, tem que se levar em conta as condições financeiras do cliente, enfim. São vários critérios, vários requisitos a serem levados em consideração. Então, para o mínimo eu tenho limite, para o máximo eu não tenho. Certo? Dependendo, às vezes, do nome do advogado, ele cobra um determinado valor bastante alto, até, por exemplo, para um parecer. Ok? Então, esses honorários, eles são assim fixados. Não existe uma forma imposta para como os honorários devam ser pagos. Se tem que ser dividido em duas vezes, uma vez, tem que ser pago à vista, pago no final, pago no início, não importa. Na verdade, é uma liberalidade entre o advogado e o cliente. A única coisa que a OAB determina, sugere, é o seguinte, salvo disposição em contrário, os honorários advocatícios deverão ser pagos da seguinte forma. 1/3 no início da causa, 1/3 até sentença de primeiro grau e 1/3 ao final. Ok? É uma sugestão da OAB, que eu acho que é uma sugestão bastante válida. Ele diz o seguinte, se não houver disposição em sentido contrário entre o advogado e o assistido, deverão ser pagos 1/3 dos honorários no início, 1/3 dos honorários até decisão de primeiro grau e 1/3 ao final da demanda. É 1/3 até decisão de primeiro grau. Ok? Então, assim são os honorários arbitrados judicialmente. Também existe um outro tipo de honorários arbitrados que são honorários contratados ou convencionados, perdão. Esses honorários contratados ou convencionados, eles podem ser estabelecidos na forma da cláusula
quota litis. O que são esses honorários contratados ou convencionados na forma da cláusula quota litis? São aqueles honorários vinculados ao êxito da demanda. É o chamado para o advogado contrato de risco. O advogado diz o seguinte, olha, os honorários somente me serão pagos caso nós tenhamos êxito na demanda. E assim é feito. Esses são os honorários da cláusula quota litis. Esses são honorários contratados ou convencionados. São colocados lá dentro do contrato de honorários. Tá? Bom, no caso dos honorários da cláusula quota litis, duas observações. Primeiro, eles terão que ser pagos em pecúnia, dinheiro. Segundo, as vantagens do advogado não poderão ser superiores às vantagens do cliente, juntando os honorários contratados e os honorários de sucumbência. Ok? O advogado pode receber, em vez de dinheiro, não nos honorários quota litis, mas no geral, ele pode receber, em vez de dinheiro, bens do cliente? Se o cliente tiver condições financeiras, sempre. Há uma liberalidade entre eles. Se o cliente for hipossuficiente, a OAB diz que o advogado pode receber como patrimônio, mas só excepcionalmente. E o patrimônio deve ser colocado no contrato. Ok? Bom, o segundo tipo de honorários advocatícios que nós temos são os honorários arbitrados judicialmente. São aqueles arbitrados em sentença, acórdãos, por autoridade judiciária. E esses honorários arbitrados judicialmente devem obedecer também o mínimo da tabela de honorários advocatícios. Ok? A OAB fala desses honorários arbitrados judicialmente, que serão definidos dentro de uma sentença, dentro de um acórdão. Né? Ele fala desses honorários e impõe esses honorários quanto à sua valoração. E ele fala, por exemplo, da figura do defensor dativo. O defensor dativo, ele recebe honorários arbitrados judicialmente. Ok? Alguma pergunta a respeito de honorários até agora? Sim. Meu nome é Márcia, eu sou acadêmica de Direito da Faculdade Anhanguera JK e eu tenho uma dúvida. Defensor ativo é sinônimo de advogado que trabalha gratuitamente? Essa é uma pergunta interessante, até porque a figura do defensor dativo, ela acaba ficando um pouco distante da nossa realidade, na medida em que as faculdades passaram a ter núcleos de prática jurídica, né? Como eu tinha falado um pouquinho antes, o que a gente tem de importante aqui? Se o hipossuficiente, ele não é defendido pela Defensoria Pública, por um motivo qualquer, imagine que o defensor público não estava disponível no momento. O que o juiz faz? Atualmente, ele chama um núcleo de prática jurídica de uma das faculdades. E aí, os estagiários com os seus professores vão lá e muito bem defendem os interesses do assistido. Entretanto, a OAB diz uma outra coisa, olha só, imagine que não tinha nem o núcleo de prática disponível. O que a OAB diz? Pega-se um advogado que estivesse lá por perto, que estivesse passando, esperando uma audiência, enfim. Então, pega o advogado. E esse advogado vai fazer a defesa daquela pessoa hipossuficiente, que estava sem uma defesa. Esse advogado vai ser chamado de defensor dativo. Ele vai ser nomeado para patrocinar o ato ou a causa como um todo. E esse advogado, esse defensor dativo, não é sinônimo de defensor gratuito. Ele vai ser gratuito para o hipossuficiente, mas quem vai arcar com o ônus de pagá-lo será quem? O Estado. Então, o defensor dativo, ele não será pago pelo cliente hipossuficiente. Ele vai atuar no processo e será pago pelo Estado. E o juiz, ao fixar esses honorários do defensor dativo, deve verificar os parâmetros delimitados quanto ao mínimo pela tabela de honorários advocatícios. Ok? Os honorários arbitrados judicialmente também podem ser arbitrados em sentença quando a parte ela tinha condições financeiras, mas foi desacompanhada de advogado. E aí serão arbitrados em sentença, mas quem vai pagar vai ser a pessoa, o cliente, o assistido. Né? E aí ele acaba pagando esses honorários. E por último, nós temos os honorários chamados de honorários de sucumbência ou os honorários sucumbenciais. Esses honorários de sucumbência ou sucumbenciais, eles são previstos não só na legislação do OAB, mas também dentro do Código de Processo Civil. E o que a gente sabe dos honorários de sucumbência ou sucumbenciais? Os honorários de sucumbência ou sucumbenciais, como regra, são os honorários devidos pela parte derrotada
ao advogado da parte vencedora.